Bom dia, boa tarde, boa noite, uma bela madrugada para você, meu amigo, para você, minha amiga que está assistindo o nosso vídeo. Professor Marcos Motoca resolvendo questão 20 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Qual é a boa nova, Lambreta? A boa nova, professor, é o seguinte: estaremos resolvendo as questões de matemática no próximo canal. As questões de matemática do Enem de 2015. Então vamos lá, muito obrigado, Lambreta. Resolver a questão 20, dica de pause, tente resolver. Sempre, qualquer questão, pessoal, que for resolvida aqui, antes tente você resolver, você vai aprender mais. Então, questão 20, Josefa brinca de escrever sequências de números a partir de um número natural maior do que 1. Ela procede da seguinte forma para obter o próximo número. Se o número for par, ela divide por 2. Se o número for ímpar e tiver apenas um algarismo, ela soma 1 e esse número é dividido o resultado por 2. Se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, ela apaga o algarismo das unidades. Isso aqui é essa regrinha que ela impôs. Depois a gente vai ler com mais devagar, a gente vai entender o que ela está fazendo, tá? Inclusive dá para fazer aqui embaixo no exemplo que ela fez. Então Josefa repete o procedimento com o número obtido até aparecer o número 1. Na hora que chega no número 1, acabou, quando termina a sequência. Por exemplo, a sequência que começa com o número 1101 é formada por 7 números. Então 1101 é ímpar. Então vem aqui, ó. Se o número for ímpar e tiver apenas um algarismo, não é o caso, não tem apenas um algarismo, tem 4 algarismos, então não é desse jeito, você vai fazer. Aqui também não é, porque é ímpar, né? Então é a terceira opção. Se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, que é o caso, ela apaga o algarismo das unidades. Então 1101, apagando o algarismo das unidades, vai ficar, ó, 1101, apagando os algarismos das unidades, vai ficar 110, que é o que ela colocou aqui. Bom, 110 é par. Então se o número for par, ela divide por 2. 110 dividido por 2, 55. 55 volta a ser ímpar, não é essa, porque 55 tem mais de um algarismo, e volta a ser essa aqui, ó. Se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, ela apaga o algarismo das unidades. Então 55, vou apagar o algarismo das unidades, vai ficar 5. É o que ela põe aqui. E aqui 5 é ímpar e tem um algarismo só. Então agora a gente vai utilizar essa regrinha que ela impôs. Se o número for ímpar e tiver apenas um algarismo, ela soma 1. Então 5 mais 1, 6 a esse número e divide o resultado por 2. 6 dividido por 2, 3. Aí 3 também é um número ímpar, só tem um algarismo. O que ela fez? Soma 1, 3 mais 1, 4, certo? 4 dividido por 2, 2. 2 é par, volta à primeira regrinha. Se o número for par, ela divide por 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou na sequência. Então a sequência é 1101, 110, 55, 5, 3, 2, 1. Na hora que eu acabei de ler aqui, pessoal, eu falei, nossa, mas que legal, que gostoso, que é sempre bom uma pessoa tá inventando essas regrinhas, tá brincando com os números, né? Então ela brincou com os números de tentar montar uma sequência e fez uma regrinha. E essa regrinha sempre chega na resposta 1. Então, o pessoal que quiser brincar,
pode brincar aí com 550, qualquer número, 1002, 1001, né? E sempre vai ter uma sequência. Então, um jeito gostoso de brincar essa questão foi a questão para falar, nossa, que legal, para relaxar, para deixar aquele gostinho de gostoso da Olimpíada Brasileira de Matemática. Mas a brincadeira termina aqui e a gente vai trabalhar com coisa séria também, que a gente tem que responder a questão. Porque ela fez uma pergunta um pouco mais difícil aqui. Então, quantas são as sequências formadas por 3 números? Quantas são as sequências formadas por 3 números? Primeiro eu fiz uma pergunta aqui, será que obrigatoriamente a sequência vai ter estes 3 números? Eu peguei aqui e joguei esses 3 números para cá. Porque a pergunta é, quantas são as sequências formadas por 3 números? Então, aqui tem 3 números, certo? Daqui para cá passa a ter mais. Então, eu preciso só de calcular esses 3 últimos. Só preciso saber quantas sequências eu posso ter com esses 3 números. Será que obrigatoriamente a sequência vai ter esses 3 números? Resposta: vamos verificar fazendo o procedimento inverso. Começando do 1, a gente aplica a primeira regrinha. Se o número for par, ela divide por 2. Então, qual número pode ter originado o 1 aqui? O 2. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Até tá aqui, né? 2. Vamos tentar aplicar a segunda regrinha. Se o número for ímpar e tiver apenas um algarismo, ela soma 1 a esse número e divide o resultado por 2. Pessoal, aqui não tem jeito de fazer, né? Não tem jeito, por isso que eu pus esse sinal de que não tem jeito de fazer. Porque se você pegar e somar 1 e dividir por 2, não tem número que você some 1 divide por 2 dá 1, tá? Então vamos lá, se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, ela apaga o algarismo das unidades. Quais números pode ter originado a resposta 1? Olha, ímpar com mais de um algarismo, o 11, que aí se apaga os algarismos da unidade e vai ficar só 1, certo? O 13 também, se apaga o algarismo da unidade, fica 1. O 15... Então, todos esses números aqui, o número 2, o número 1, 11, de novo, o número 2, o número 11, o número 13, o número 15, o número 17, o número 19, pode ter originado, pode ter dado como resultado, aplicando essas regrinhas, o número 1. Então, pessoal, se é o procedimento inverso que eu vou ter que fazer, então eu vou continuar tendo que fazer o procedimento inverso para saber quantas são as sequências formadas por 3 números. Até porque aqui usou um número e aqui nessa etapa a gente usou o segundo número, seja lá o 2, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19, faz parte da sequência da etapa que utiliza 2 números. Então vamos para a próxima, a etapa que utiliza 3 números. E já vamos começar a chegar na resposta. Sempre agora a gente está fazendo o inverso, né? Então, quais são os números que originaram o 2, aplicando essa regrinha? Então, fazendo do lado contrário, né, pessoal? Então, se o número for par, ela divide por 2. Qual par que foi dividido por 2 para dar 2? É o 4. A segunda regrinha já dá para fazer, aqui não deu para fazer, mas aqui vocês vão ver que dá para fazer e o porquê não deu para fazer. A segunda regrinha é, se o número for ímpar e tiver apenas um algarismo, ela soma 1 a esse número e divide o resultado por 2. Então, qual é o número que eu posso aplicar essa regrinha que dá a resposta 2? É o 3, porque 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2 chega nessa resposta.
Tá vendo? Eu tenho que fazer de trás para frente, o contrário. E essa terceira regrinha também, eu vou ter que fazer aqui embaixo. Se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, ela apaga o algarismo das unidades. Então seria esse aqui, ímpar com mais de um algarismo, eu apagando o algarismo da unidade, chega na resposta 2. Todas essas, 23, apagando a unidade, o algarismo da unidade, chega na resposta 2, certo? Então 21, 23, 25, 27 e 29. Pessoal, o que eu fiz aqui com 2, eu vou ter que fazer com 11, vou ter que fazer com 13, vou ter que fazer com 15, com 17, com 19. Então, aí, eu já coloquei que o 2 já foi feito, vou fazer com 11, vou fazer com 13, com 15, com 17, com 19. Sempre aplicando as 3 regrinhas, fazendo do lado inverso. Com 11, se o número for par, ela divide por 2. Então, 11, qual o número que foi par, que foi dividido por 2, que deu 11? É o 22. Do mesmo jeito, aqui eu descobri que não tem jeito, do 1 também não tem jeito de fazer para o 11. Tá? Vocês podem tentar de tudo quanto é maneira, não vai achar um número, né? Até porque agora aqui, se o 11 tem mais de um algarismo, aqui não tem jeito mesmo. Já quebra essa regrinha aqui, então não dá. Agora essa regrinha da terceira dá. Se o número for ímpar e tiver mais de um algarismo, ela apaga o algarismo das unidades. Olha lá, 111, se eu apagar o algarismo das unidades, dá 11. Tá vendo? 113, apagando o algarismo das unidades, dá 11. Então, daqui eu chego nessa resposta aqui. Certo? 111, 113, 115, 117, 119. Aí eu vou fazer com o 13, pessoal. O 13 é a mesma coisa. Se o número for par, ela divide por 2. Então, qual que é o número que era par, que foi dividido por 2, que deu 13? É o 26. Mesma coisa aqui, eu não vou conseguir fazer a segunda regrinha, mas a terceira vou fazer de novo. 131, 133, 135, 137, 139. Sendo que, aplicando a regrinha, eu sumo com o algarismo da unidade, vai ficar o 13. Então esses números originaram o 13 na regrinha que ela impôs. Vamos continuar com o número 13 agora e depois pense, existe alguma semelhança nesses 11, 13? Será que vai existir a semelhança para 15, 17, 19? Sim, sempre vai ser essa mesma quantidade de número, vai ter um número que formou o 11 com essa regrinha, aqui nunca vai ter mais, não tem jeito mesmo, e aqui vai ter sempre o que termina com 1, que termina com 3, que termina com 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Então, foi respondido, voltando aqui só mais um pouquinho, existe alguma semelhança? Existe entre esses números que está aqui embaixo, existe sim, sempre vai ter um número aqui, vai formar uma sequência, e aqui sempre vai ter essa quantidade de números ímpares, certo? Então vamos para o próximo. Vamos começar a calcular a quantidade de sequências. Pessoal, quantas sequências tem aqui? Ó? Tem uma, 4, 2, 1, tem outra, 3, 2, 1, tem outra, 21, 2, 1, outra sequência, 23, 2, 1, todas essas sequências chegando na resposta 1. Quantas sequências tem aqui? Então é só eu somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sequências diferentes para essa aqui. Para essa aqui não tem nenhuma, tá? Para essa aqui foi dividido em várias outras quantidades de sequências. Então vamos começar com a 11 aqui, certo? Quantas sequências tem aqui? Então 1, 22, 11, 1. Aqui não tem sequência. Aqui tem 111, 11, 1. 113, 11, 1. Tudo isso são sequências diferentes. Começa com, por exemplo, 115, próximo número 11, 1. Então quantas sequências tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sequências.
A mesma coisa aqui no 13, então a sequência é 26, 13, 1, ou a sequência é 131, 13, 1. Então quantas sequências tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6. E como a gente tinha visto anteriormente, isso aqui vai se repetir para o número 15, para o número 17, para o número 19. Isso é bom para ganhar tempo, pessoal. Na hora que você observa, você tem que fazer a prova observando. Aí você ganha tempo. Porque tem muita coisa que você não precisa de continuar calculando. Você vai verificar que isso aqui vai repetir. 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Então 6 sequências diferentes aqui, 6 sequências diferentes aqui, 6 sequências diferentes aqui. Então, eu tenho que saber quantas são as sequências formadas por 3 números. Tem que somar tudo. 7 sequências diferentes aqui, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Somando tudo, vou ter 7 mais quantos 6 tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então 7 mais 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 30 mais 7, 37. Então, quantas são as sequências formadas por 3 números? Resposta, letra E, 37. Muito obrigado, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal para poder estar recebendo mais vídeos.